Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. É com muito carinho que a gente retorna para mais uma videoaula. Quero externar o meu mais sincero sentimento de saudade de vocês, tá certo, oitavo ano? E antes de irmos para a indicação da nossa agenda de hoje, do material didático que nós vamos precisar para a nossa videoaula, eu os convido para atenciosamente e carinhosamente acompanhar comigo a acolhida, tá bom? A acolhida de hoje foi um texto escolhido que diz: a gratidão porque há esperança. E ele diz assim: gratidão, oitavo ano, é algo tão extraordinário que o homem nem sempre consegue mensurar a sua existência nas mais inusitadas situações em que ela vem e se faz presente. Não falo, oitavo ano, da gratidão de um coração contente, cheio de benefícios e de conquistas, não. Esta gratidão é como um rio que corre tranquilamente e segue o curso de suas águas. A gratidão a qual eu me refiro é a que está presente no ser, mesmo que o seu coração esteja partido, a sua alma abatida e os seus sentimentos feridos. Existem pessoas gratas nessas situações, oitavo ano? Olhe para a trajetória e a conduta do apóstolo Paulo nos registros bíblicos. Quantas vezes o seu coração não estava partido e ele caminhava ferido? Paulo não demonstrava revolta pelos combates vividos, mas sempre gratidão ao Senhor e convicção de que já recebera muito de Deus. Ainda podemos ser Paulo nos dias atuais. Um pássaro de asa quebrada ainda poderá alçar voos. O pássaro ainda pode olhar às alturas e sentir-se feliz, porque em breve é para lá que vai bater as suas asas. O homem de expectativas frustradas ainda pode olhar para as alturas e perceber Deus e ter a convicção de que pode estar lá, voando pelas asas do seu Criador, e ter a certeza de que ainda não é o fim. Ainda há tempo de respirar sonhos e escalar montanhas, com a gratidão no coração, porque aquilo que eles feriu não lhe tirou respirar, porque há alguém que lhe sustenta em meio aos mares revoltos e às turbulências. Há esperança para aquele que ainda vive. É certo que, mesmo descartado, ferido e machucado, como uma árvore cortada e de raiz envelhecida, ao cheiro das águas reflorescerá, brotará ali um renovo. Isto é motivo de esperança. É uma notável razão para se ter gratidão, mesmo que em meio à dor. É possível existir gratidão em meio ao caos, porque, antes de tudo, há esperança em Deus. Então, esse é o nosso texto que inicia, né, a nossa acolhida, e nós vamos agora para a indicação da nossa agenda. Para a indicação da nossa agenda de hoje, nós temos o nosso primeiro momento, que é essa acolhida, muito importante, né, muito vislumbrado em nossa escola. Em seguida, nós temos a correção do módulo 4, localizado na página 28 a 33, tá bom? A gente vem com indicações de atividades, vamos iniciar a correção e depois a gente dá as orientações seguintes. Então, pega aí seu módulo, pega aí sua agenda, junte-se, né, a nós, para juntos fazermos as nossas correções, os nossos apontamentos. Vamos lá. Na página 28 do módulo 4, né, nós já estamos no módulo 4, tem aí sinônimos e antônimos, ampliando a linguagem. Veja bem. Leia novamente um trecho do texto Conflito de Lucas. Sou uma vítima da mídia presa fácil dessa sociedade consumista. Qualquer marketing mais esperto me leva no bico. A. As palavras em destaque têm sentidos semelhantes ou contrários? Semelhantes. Nesse contexto, qual das palavras abaixo possui sentido semelhante? Inimigo, alvo ou cúmplice? Alvo. Então, o que a gente conclui, oitavo ano? Os vocábulos que, em determinado contexto, possuem o mesmo sentido ou sentidos semelhantes são chamados de sinônimos. Não é algo desconhecido nem novo para vocês. Como você viu acima, a relação de sinonímia, certo? Ocorre de acordo com o contexto. Palavras sinônimas, em determinada situação, podem não ter relação alguma em outra. Vamos ver nos exemplos a seguir.
Lucas investiu a mesada na poupança. A tropa investiu contra os inimigos. Né? Aqui não é sinônimo de aplicar, mas sim de atacar. Olha aí. Lucas aplicou a mesada na poupança, o enfermeiro aplicou o medicamento. Né? Então, não é sinônimo de investir, mas sim de injetar. A escolha de palavras sinônimas influencia nos sentidos produzidos em nossos textos. Menino e pivete, por exemplo, são sinônimos. Suponha que um médico chegue à sala de espera para noticiar o nascimento do filho ao pai ansioso. Assinale a frase mais apropriada para esta situação. Parabéns, o senhor é pai de um lindo menino. Ou, parabéns, o senhor é pai de um lindo pivete. Qual melhor? Primeira opção, né? Parabéns, o senhor é pai de um lindo menino. Aí nós vamos para a página 29. Troque ideia com os colegas e responda. O que a frase que você não assinalou causaria num pai que esperava a notícia? Por quê? Né? Acho que causaria um estranhamento, um susto, um descontentamento, de uma certa forma. Pois a palavra pivete poderia ser compreendida como sentido negativo, depreciativo, né, de menino. De acordo com o que vimos, ao empregar um sinônimo, é necessário analisar o sentido que se pretende criar e se ele é apropriado ao contexto. Compare os dois trechos a seguir, retirados do artigo expositivo lido na seção 2, leitura 2, e analise as palavras em destaque. Para reduzir a influência da publicidade, as cidades de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro proibiram a venda de lanches, com brinde para crianças em estabelecimentos comerciais. Uma pesquisa de 2003 revelou que as crianças brasileiras influenciam 80% das decisões de compra de uma família. As palavras em destaque têm sentido semelhantes ou contrário? Venda e compra. São sinônimos ou são antônimos? Né? Nesse caso aí, elas têm sentido contrário. Os vocábulos, oitavo ano, que em determinado contexto possuem sentidos opostos, são chamados de antônimos, certo? Como você viu, o antônimo de uma palavra pode ser um termo diferente, como compra e venda, sim e não. Os antônimos podem ser formados também pelo acréscimo de uma partícula de negação à palavra. Fazer, desfazer, legal, ilegal, próprio, impróprio, normal, anormal. Então, a gente percebe aí que essa colocação, né, ela se dá, tá certo? Nesse sentido de uso da palavra. Você vai precisar de sinônimos de antônimos aonde? Na sua redação. Para muitas vezes você não repetir a mesma palavra. Então, você vai procurar uma com o mesmo sentido, né? Em algumas situações, podemos empregar um antônimo seguido de um termo de negação para amenizar o peso que alguma palavra pode ter no texto. Analise e compare as duas frases a seguir. Meu vizinho está mal. Meu vizinho não está bem. Qual das duas frases é mais amena? Por quê? A letra B. O emprego da expressão não está bem é menos negativo e mais brando que a expressão está mal. Né? A suavidade, a escolha correta de como você vai, de como você deseja se expressar. O jogo de antônimos em um texto cria uma figura de linguagem que você já estudou, que é a antítese. Né? O sentido do cartão abaixo é construído por meio de relações de antonímia, ou seja, pelo uso de elementos opostos. Analise-o. Né? Forte, fraco. Caos, só dói quando eu respiro. Porto Alegre, LPM Editores, 2012, página 56. A. Qual é a relação de elementos opostos no plano visual? Imagem do cartoon. Os personagens de baixo, que são os fracos, sustentam os personagens de cima, que são os fortes. Explique a relação de antonímia na parte verbal do cartoon. A palavra forte está em oposição à palavra fraco. Além das palavras forte e fraco, o que ajuda a identificar os dois tipos de personagens retratados nesse cartoon? Então, veja bem, o que ele está perguntando. Além das palavras forte e fraco,
o que ajuda a identificar os dois tipos de personagens retratados neste cartoon. Então, você vai ter que ter essa percepção, você vai ter que analisar não só as palavras, mas acima de tudo a imagem. Às vezes, como eu já falei em outro momento, as informações nem sempre estão explícitas, elas podem estar implícitas no texto e vai cobrar de vocês, requerer de vocês, né, essa análise, tá bom? Os personagens fracos têm uma expressão mais negativa, observem, como se a boca estivesse aberta, e os fortes, além de usar uma cartola na cabeça, o que denota poder, têm a expressão mais neutra, mais confortável, certo? Então, organize aí sua resposta. Os personagens fracos têm uma expressão mais negativa, como se a boca estivesse aberta. E os fortes, além de usar uma cartola na cabeça, o que denota poder, têm a expressão mais neutra. Em uma situação entre pessoas fortes e fracas, na qual umas precisam carregar as outras, o que se espera que aconteça? Espera que as pessoas fortes carreguem as fracas. Qual é, oitavo ano, a crítica social presente nesse cartoon? Vocês conseguem perceber que existe uma crítica social presente, gritante nesse cartoon? Vejam aí, né? Ele critica, oitavo ano, a desigualdade social, a exploração das pessoas menos favorecidas pela elite, o enriquecimento e empoderamento de pessoas por meio da exploração de outras, certo? Bem? Então, anota aí. Ele critica a desigualdade social, a exploração das pessoas menos favorecidas pela elite, o enriquecimento e empoderamento de pessoas por meio da exploração de outras. Tá bom? Olha aí. Vamos para a 31. Observe os dois cartazes abaixo. Palestra. O uso de agrotóxico no Brasil. Data 21/7, hora 10 horas. Uso de defensivos agrícolas no Brasil. Né? Que termos diferentes foram usados com o mesmo sentido dos cartazes? Desculpa. Os termos agrotóxicos, né? E defensivos agrícolas. De acordo com o que você estudou na sessão, como eles são classificados? Eles são, nesse caso aí, o quê? Exatamente, sinônimos. Sabendo que o uso dessas substâncias na agricultura provoca opiniões divergentes, qual das palestras você acha que é promovida por quem defende esse uso? E qual provavelmente seja promovida por quem é contra, né? Justifique sua resposta considerando a escolha dos termos em cada cartaz. Então, vamos lá. A palestra divulgada no cartaz B aparenta ter sido promovida por quem é favorável. A divulgação no cartaz A, por quem é contra. Prova disso é que o peso que os termos têm, embora sejam sinônimos agrotóxicos, é mais impactante, pois traz em si a palavra tóxico, que é negativa. Já defensivos agrícolas denota algo positivo, né? Mais suave. Então, repetindo para você organizar a sua resposta. A palestra divulgada no cartaz B aparenta ter sido promovida por quem é favorável. A divulgada no cartaz A, por quem é contrário. Prova disso é o preço que tem, embora sejam sinônimos agrotóxicos, é mais impactante, pois traz em si a palavra tóxico, que é negativa. Já defensivos agrícolas denota algo positivo, mais suave. Parônimos e homônimos. Vamos lá? Lê as manchetes a seguir. Mandato de segurança tenta suspender concurso público do TJRS. Nova Constituição cubana limita mandado de presidente a 5 anos. Acesso em 19 de julho de 2018. Acesso em 19 de julho de 2018, as duas manchetes. Primeira, né, item A. Quais são as duas palavras presentes nessas manchetes que apresentam grafia e pronúncias parecidas? As palavras mandado e mandato. Né? Então, a gente encontrou aí a resposta do item A. Escreva essas palavras abaixo conforme sua definição. Período de cargo político, mandato. Ordem judicial, mandado. Os vocábulos de significados diferentes, mas semelhantes na grafia e na pronúncia, são chamados de parônimos, certo? Oitavo ano, repetindo. Os vocábulos
de significados diferentes, mas semelhantes, parecidos na grafia e na pronúncia, eles são chamados de parônimos, tá bom? Aí vamos ver algum caso de parônimo. Aí no seu módulo 4, página 32, acompanha comigo. Absolver, inocentar, perdoar, absorver, aspirar, sorver. Discente, referente ao grupo de alunos. Docente, referente ao grupo de professores. Inflação, alta dos preços. Infração, violação, transgressão. Ratificar, confirmar. Retificar, corrigir. Comprimento, extensão, tamanho. Cumprimento, saudação. Flagrante, evidente no ato. Fragante, que tem cheiro. Mal, com L, o contrário de bem. Mal, com U, o contrário de bom. Tráfego, trânsito, movimento. Tráfico, comércio, clandestino, ilegal. Então, veja aí, tráfego, trânsito, movimento, tráfico, comércio clandestino, ilegal. Leia a frase do anúncio presente na cena a seguir. Curta a vida porque ela é muito curta. Quais palavras da frase do anúncio têm a mesma grafia? Olha lá, curta a vida porque ela é muito curta, já pode estar no seu status aí. A palavra curta e curta. Além de ter a mesma grafia, o que mais ela tem em comum? A pronúncia. Então, a gente vai descobrir o sentido interpretando e quando elas estão contextualizadas. Veja aí. Essas duas palavras, oitavo ano, têm o mesmo significado? Explique. Não. A primeira é uma forma imperativa do verbo curtir. A segunda é um adjetivo caracterizador do substantivo vida. Certo? Repetindo para você. Não, vírgula. A primeira é uma forma imperativa do verbo curtir. E a segunda é um adjetivo caracterizador do substantivo vida. Que efeito o uso dessas palavras produz no anúncio? Mais expressivo, mais divertido, mais descontraído. Você escolhe aí a que melhor você quer dar para a sua questão a resposta. Os vocábulos de significados diferentes, oitavo ano, que têm a mesma grafia e a mesma pronúncia, ou apenas a mesma grafia, assim como apenas a mesma pronúncia, são chamados de homônimos, certo? No caso das palavras curta e curta, empregados no anúncio, trata-se de homônimos perfeitos, pois tanto a grafia quanto a pronúncia delas são as mesmas. Agora observe os exemplos a seguir. Está na hora de colher a safra. Eu gosto de brigadeiro, de colher. No caso das palavras em destaque, nas frases acima, a grafia é a mesma, certo? Então, observe. Olha aí, ó. Está na hora de colher a safra. Eu gosto de brigadeiro, de colher. No caso das palavras em destaque, nas frases acima, a grafia é a mesma. Porém, as pronúncias são diferentes. Nesse caso, trata-se de homônimos, homógrafos. Homônimos, homógrafos. Veja agora dois exemplos de palavras que têm a mesma pronúncia, mas grafias diferentes. Hoje eu estou sem vontade de sair. Sair, gastei R$100. Já no caso das palavras destacadas acima, trata-se de homônimos, homófomos, certo? Ok? Olha aí. Leia as manchetes a seguir. A professora parece confusa. Não, o sentido. Você vai entender, você vai aprender essa relação de sentido mesmo, que é muito mais do que decorar. É você entender a situação de aplicabilidade de uso. Grafias iguais, sons iguais, significados diferentes. Então, você vai ficar atento a essas informações, certo? Olha aí. Leia as manchetes a seguir. Seca, aumenta e vento faz cair a sensação térmica em Brasília. B. Sem chuva, Lagoa de São Paulo, Pedro, seca e muda visual da área de lazer. É importante, pessoal, porque antes de qualquer coisa, vocês saibam o significado em que elas estão abordando.
Na manchete A, a palavra seca é sinônimo de quê? De estiagem, né? Na B, é do verbo, forma do verbo secar. As palavras em destaque nas manchetes apresentam a mesma grafia e a mesma pronúncia? Explique. Não, apenas a mesma grafia. A pronúncia delas é diferente. Né? Ó, seca, aumenta e vento faz cair a sensação térmica em Brasília. Sem chuvas, Lagoa de São Paulo, Pedro seca e muda visual de área de lazer. De acordo com o que foi estudado na sessão, como elas são classificadas? Elas são palavras homônimas, homógrafas. Verdade? Certo? Então, aluno, essa foi a nossa correção. Aí a gente vai deixar aí como indicação para vocês, né? A página 38, tá certo? Que é o que estudei juntamente com a 39, né? E a gente inicia lá a 47 até a 50. Na página 47, nós vamos ter a conjunção coordenativa, tá bom? Então, você dá uma olhada, tenta aí resolver. Na próxima videoaula, a gente retoma com a análise, as explicações e as correções dessas atividades. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.